Olá pessoal do canal Café e Motivação com Matheus, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? No vídeo de hoje eu quero trazer um tema muito importante, que é a respeito do hábito de poupar. E a partir do momento que a gente desenvolve um hábito, é aquilo que a gente realiza dia após dia, de forma que se torna até uma situação automática, ou seja, a gente passa a desenvolver aquilo de forma medular, sem precisar ficar lembrando, colocando despertador no celular, nem nada. E esse hábito, lembrando que o hábito é algo repetido muitas vezes, por esse motivo o hábito ele deve ser tomado inicialmente como uma regra, certo? E basicamente o hábito de poupar é o seguinte: nós temos, na maioria das nossas naturezas, a maioria das pessoas da população mundial tem um hábito de gastar, tem um espírito mais compulsivo. E eu quero te ajudar através desse canal, com muita motivação, com muita educação financeira, a trazer e migrar, causar uma substituição do espírito mais compulsivo por um espírito mais economizador, mais poupador, para que o seu eu do presente sirva de instrumento para proporcionar um conforto e uma liberdade financeira muito maiores ao seu eu do futuro. E eu tenho certeza disso, que quando você chegar no eu do futuro, você vai se agradecer muito por ter tido essas dicas aqui no atual momento, para que quando chegar lá na frente você desfrute de tudo que você sempre sonhou. Então vamos lá com o conteúdo, não percam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, coloquem as suas dúvidas, estou aqui para esclarecer a maior quantidade de dúvidas, até porque esse é um canal de crescimento, então eu quero te ajudar a crescer e quero crescer junto com vocês. Então as dúvidas nunca são dúvidas sem necessidade. Sempre que há uma dúvida, há a necessidade de um esclarecimento. Portanto, coloquem aqui embaixo, a gente vai estar buscando conhecimento para melhor esclarecer a todos vocês. Vamos para o vídeo, não percam, tem muita informação valiosa e eu creio que vocês vão adorar. Vamos lá para o vídeo. Nesse vídeo eu quero trazer 12 lições para vocês, para que a gente possa crescer. Na verdade, para crescer, a gente precisa ter uma organização na nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu vou trazer esses 12 pontos muito importantes para que você comece organizando a sua vida, saindo de um estado de desorganização e criando um planejamento necessário na busca de um sucesso lá na frente. Então, o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre quitar as suas dívidas, em primeiro lugar. Quitar as dívidas é muito importante, porque muitas das vezes o seu salário, os seus ganhos mensais, eles ficam muito comprometidos com muitos financiamentos, com as dívidas que você já arcou no seu passado e, de certa forma, essas dívidas freiam o seu presente na busca por um conforto no futuro. Então, em primeiro lugar, antes de mais nada, coloque tudo isso no papel, todas as dívidas que você tem, qual é a quantidade de parcelas, qual o valor das parcelas. Para quitar as dívidas, eu vou te dar uma dica: dê a prioridade para aquelas que têm a possibilidade de amortização de juros, amortização de parcelas. O que vem a ser isso? É uma dívida, vamos supor que você fez um financiamento por 5 anos e a parcela hoje é 2.100, por exemplo. E se você for pagar da última para vir encontrar com as que você está pagando mês a mês, você pagando a última, você vai ter uma amortização de juros. O que vem a ser isso? Todos os juros que seriam acrescidos até você pagar na data certa serão amortizados. Então, com a mesma quantia que você paga a parcela hoje, você consegue abater pelo menos aí umas 5 parcelas do fim até alcançar o seu presente, certo? Além da amortização dos juros, tem algo muito interessante também, que é a portabilidade de bancos. O que vem a ser isso?
Muitas das vezes você está pagando uma parcela em um determinado banco que tem uma alta taxa de juros. Se você fazer uma portabilidade para um outro banco que tem melhores condições de pagamento e menores taxas de juros, você vai se sair melhor na quitação da sua dívida. Então busque tudo isso, corra atrás dos seus direitos, procure entender uma melhor forma de quitar a sua dívida e prossiga rumo ao seu sucesso financeiro. Segundo ponto muito importante é o que? Trocar juros muito altos por juros mais baixos. E automaticamente, como que a gente consegue fazer isso? As contas que você já tem, os financiamentos que você já tem, procure manter em dia, procure manter até mesmo pagos antes da data de vencimento. Para quê? Para que você tenha um bom relacionamento com o mercado, o seu perfil de relacionamento melhore e você tenha condições de escolher os juros menores em relação aos juros maiores. Escolhendo os juros menores, automaticamente você vai reduzir no seu custo, você vai sobrar mais dinheiro do seu dinheiro mensal e você vai ter uma parcela um pouquinho maior para conseguir aplicar e fazer esse dinheiro poder trabalhar para você lá no futuro. Terceiro ponto, crie metas pequenas no decorrer do caminho da quitação das suas dívidas, no avanço da sua vida financeira e no decorrer do seu aprendizado, para que você se recompense à medida que essas metas forem alcançadas. Então, por exemplo, o meu sonho é ir, por exemplo, num parque aquático, em determinado hotel, fazer determinada viagem. Então, quando eu alcançar determinado objetivo, eu vou realizar isso. O que acontece? Se você cria metas e se você se recompensa a partir do momento em que cada meta é alcançada, você se encontra cada dia mais motivado para correr atrás dos seus sonhos diariamente. Quarto ponto, converse com a sua família e com aqueles mais próximos a respeito dos seus objetivos. Lembra que eu falei lá num dos primeiros vídeos a respeito do Mastermind? Que o Mastermind nada mais é do que um estado de perfeita harmonia entre duas ou mais mentes, trabalhando para o bem comum, para impulsionar determinado bem e a realização de determinado objetivo. Então é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Desenvolvam um Mastermind, converse com a sua família, desenvolva, mostre para eles o seu desejo, mostre para eles que você está querendo sair do lamaçal das dívidas. Porque se você somente traçar os planos para você e não compartilhar com aqueles que estão ao seu redor, vai criar um estado de competição, ou seja, cada um puxando para um determinado lado e você não vai chegar a lugar nenhum. E tem um outro problema, que a partir do momento que, se você está entrando com o objetivo de poupar e outra pessoa está gastando, automaticamente o orçamento vai ficando defasado e uma vez que você entra em alguma determinada dívida, é como se você estivesse numa areia movediça, ou seja, você está sempre sendo puxado para baixo. E à medida que você tenta se impulsionar para cima, ela te puxa mais para baixo. Então, saia das dívidas enquanto é tempo, busque oportunidades de renegociação e entenda, você nasceu para prosperar, você nasceu para vencer, mas essa atitude, antes de mais nada, ela deve ser sua. Você tem que optar pelo seu sucesso. E a partir do momento que você optar pelo seu sucesso, foi gerado o desejo. Lembra? Vocês se recordam dos vídeos anteriores? A partir desse momento, você estipulou que você quer economizar e você quer gerar mais renda no futuro e fazer dinheiro trabalhar por você futuramente, até mesmo enquanto você estiver dormindo. Esse é o objetivo principal definido. A partir desse momento, trace o plano, que é isso que eu estou explicando nesse vídeo para vocês, para alcançar o sucesso de uma vez por todas. Agora eu trago aqui no quinto ponto um tema que parece até muito redundante eu falar, muito banal eu falar, mas é algo que é um tópico fundamental da educação financeira, um tópico básico para a gente começar os nossos estudos sobre a educação financeira, que é o que? Gastar menos do que ganha.
Se você gastar mais do que ganha, você já vai sempre entrando naquela avalanche de dívidas, já recebendo, comprometendo todo o seu salário e no próximo mês ainda entrando com dívidas, ou seja, você vai sempre estar trabalhando em prol de um dinheiro que nunca vai ser seu. Parou para pensar nisso? Então, preste atenção enquanto é tempo. Sexto ponto, crie uma reserva financeira. O que vem a ser uma reserva financeira? Reserva financeira é o que todos chamam de reserva de emergência. Reserva de emergência nada mais é do que, para a gente pensar de forma muito racional aqui, se o seu emprego é mais estável, você tem um concurso público e tudo mais, você pode fazer uma reserva de emergência calculando o seu custo mensal fixo e fazendo uma reserva de um dinheiro em locais que esse dinheiro vai rendendo e vai trabalhando por você, como CDBs de bancos de renome que rendem 100% do CDI, ou até mesmo Tesouro, títulos federais, entendeu? E você pode aplicar esse dinheiro para que você tenha pelo menos, se o seu emprego for estável, pelo menos aí 6 meses de qualidade de vida, 6 meses dos seus custos fixos investidos. Agora, se o seu emprego é mais instável, você é um vendedor que em um mês vende demais e o outro mês não vende nada, ou profissional liberal, médico, advogado, dentista, você pode fazer um pouquinho mais para você ter um pouco mais de folga, porque, por exemplo, um cirurgião, a partir do momento que ele quebra o braço, ele tem que parar de operar e automaticamente os gastos dele reduzem e até mesmo anulam. Então, ele precisa ter uma reserva de pelo menos aí uns 12 meses do seu custo mensal fixo para que ele possa, a cada dia, realmente galgar níveis maiores aí na busca pela liberdade financeira e viver com uma tranquilidade, porque assim, a gente tem que entender que gastos inesperados, eles vão aparecer. Vai precisar fazer uma cirurgia, vai precisar emprestar dinheiro para algum familiar. Então, por esse motivo, é interessante que a gente esteja sempre preparado. E o mais importante de tudo, no momento de crises, é que surgem as maiores oportunidades de investimento. Se você já tem uma reserva de emergência ou uma reserva de oportunidades, você vai poder alavancar muito os seus negócios nessa época. Sétimo ponto, ele nos remete à organização, ao início de tudo. Por quê? Ele nos diz a respeito de aprender a usar uma planilha de gastos, ou seja, anote todos os seus gastos fixos, que são aqueles gastos que raramente mudam, que é o preço do aluguel, que reajusta normalmente uma vez por ano, essas coisas, e preço do IPVA e tudo mais, quando chega no início do ano aí. E os gastos variáveis. Gastos variáveis são aquilo que são aqueles gastos que estão sempre mudando. Luz, água, telefone, essas coisas. Então, faça tudo, planeje tudo, anote tudo na planilha, coloque, jogue limpo consigo mesmo. Tem muita gente que fala que a gente deve fazer realmente uma análise, um raio-x da nossa vida financeira para que a gente possa entender a nossa situação real, porque se a gente tem um objetivo, mas a gente não entende aonde a gente está, como que a gente vai chegar a algum lugar? Também não tem como. O oitavo e o nono ponto, eles são dois pontos que andam juntos, então eu vou falar juntos aqui para que a gente possa entender melhor. O oitavo é mantenha as contas sempre em dia. Evite muitos atrasos, porque à medida que o atraso ele vai chegando, os juros eles são aumentados diariamente e de determinados setores os juros vão exponencialmente aumentando. Automaticamente, aquela conta que seria um determinado preço, muitas das vezes você paga muito superior exatamente pelo fato de ter deixado para depois. Então, não deixe para depois. E o nono ponto é, se possível, pague até mesmo antecipado, porque existem alguns locais, alguns
algumas instituições financeiras que, se você pagar de forma antecipada, eles proporcionam até um certo desconto. Então, ao invés de você tomar o prejuízo com os juros, você vai conseguir poupar um pouquinho que seja no fim do mês. O 10º ponto é tentar aumentar a sua renda. E, de certa forma, quando você aumenta a sua renda, o que você pode fazer? Vamos supor, se você for médico, tem uns plantões a mais. Se você for, não tiver estudo, faz algum freelance. E você vai ter um rendimento um pouquinho maior. Automaticamente, aquele rendimento você pode reverter em investimento, como forma de futuramente o dinheiro começar a trabalhar com você e para você. Ou seja, já imaginou, enquanto você estiver dormindo, estiver caindo dinheiro, dividendos na sua conta? Então, procure hoje, agora que você está com gás, agora que você está empolgado com o estudo da educação financeira, procure aumentar a sua renda para que lá no futuro você possa desfrutar desse sacrifício que você fez hoje. Então, entenda, a honra, ela vem precedida da humildade. Então, você tem que entender hoje, você tem que ter a humildade necessária, que você está na busca pelo conhecimento, está na busca pela liberdade financeira. Portanto, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, de alguns gastos desnecessários, vai ter que trabalhar um pouquinho a mais e consumir um pouquinho de tempo que você poderia estar com sua família, mas para proporcionar para eles uma liberdade futura que eles vão te agradecer muito, pode ter certeza disso. O 11º ponto é: aprenda a dizer nãos para economizar o dinheiro. Ou seja, se você foi convidado para ir em determinado local, mas o seu orçamento não cobre aquilo, aprenda a dizer não. Se você está vendo com que alguém da sua família está se envolvendo com gastos desnecessários, aprenda a dizer não. Entenda, dizer não não é apenas egoísmo. Dizer não não é assim que você está sendo ruim para aquela pessoa naquele momento, mas é que você está poupando ela de desesperos futuros com dívidas que vão se acumulando feito icebergs, que a gente vê a ponta, acha que é numa determinada dimensão, mas quando você olha na real dimensão é um negócio absurdo que você já se envolveu e que você não vê nem solução mais para sair. E o 12º ponto é: invista seu dinheiro, meu amigo. Invista seu dinheiro. Temos aí muitos cursos de educação financeira. Temos esse canal aqui que fala para vocês a respeito de alguns temas sobre mudança de mentalidade, a respeito do investimento no dinheiro. Em breve vou estar trazendo alguns temas mais aprofundados também a respeito de como aplicar, onde aplicar, quais são as vantagens de determinado local, outros. Busque conhecimento. Antes de mais nada, busque conhecimento. O que eu quero fazer aqui no canal é te trazer inicialmente uma remodelação da sua mente, para que você entenda o que é riqueza, entenda o que é fazer o dinheiro trabalhar por você, entenda o que é liberdade financeira. Mude a sua mente, entenda isso, desenvolva um desejo, estipule um objetivo, para que depois que a gente tiver a nossa mente preparada para a busca de isso tudo que a gente está falando aqui, a gente corra atrás de forma mais técnica. Mas eu quero que você entenda isso. Por que eu ainda não entrei em detalhes técnicos? Porque eu preciso remodelar a sua mente, eu preciso desenvolver em você um mastermind, ou seja, uma harmonia. Eu quero desenvolver com você uma harmonia para que a gente possa falar no decorrer dos vídeos, você possa entender da melhor forma e você possa aplicar o conhecimento de forma a alcançar resultados mais rápidos. Combinado? Curtam esse canal, se inscrevam, espero que estejam amando o conteúdo, não percam nenhum conteúdo do canal, porque vem muita coisa boa por aí, vocês não perdem por esperar, e lá no futuro eu tenho certeza que vocês vão me agradecer por tudo que a gente está conversando aqui, que isso vai mudar a sua mentalidade e vai te fazer ter uma outra visão de futuro, certo? Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, Deus abençoe a todos, tchau, tchau.